seja fácil. E agora, Lorde, viu? Não, não é que ser gestor seja fácil. Um momentinho. Está ouvindo vocês? Super te ouvindo, Yara. Tá chegando Ah, tá bem. bom. Tá bom, é porque de repente aqui a tela ficou escura. Sim, ser gestor não é fácil, mas uma das ferramentas principais para se trabalhar pedagogicamente dentro de uma escola está com o gestor. Primeiro, principalmente agora, depois dessa formação. Primeiro, porque ele é líder. Segundo, porque ele fez a formação. Então, se o gestor ele encarar a equidade aquém da escola, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Ele precisa entender a importância da equidade na vida daquelas crianças, daqueles adolescentes, daqueles adultos que ali estão. Porque o que acontece é que a gente... o que é que acontece com o gestor? O gestor precisa, como ferramenta, ele precisa se aliar ao coordenador ou a quem seja responsável pelo pedagógico na escola, antes de chegar até ao professor. É fácil? Não, porque existem professores que estão para se aposentar, que estão, não querem, sabe, não estão motivados à mudança. E não é fácil essa situação. Então, o gestor vai ter sempre 100%, e Ara teve 100% dos professores dentro do Maria Quitéria para desenvolver o projeto antirracista? Não. De forma alguma, não tive esse apoio de todos os professores, muito pelo contrário, existem aqueles que eu chamo de bola murcha, que ainda tenta desfazer do seu trabalho, entende? Muitas vezes, muitos professores que queriam, às vezes conversavam comigo que queriam desistir, porque não é fácil, porque a mudança ela é complexa e envolve uma série de coisas que o professor que está acomodado com aquela aula, com aquele planejamento, ele não vai querer fazer a mudança. Mas a liderança precisa ser firme e apoiar aqueles professores que querem fazer um trabalho diferente. E mais, compartilhar esse trabalho. Porque o que é que acontece no Maria Quitéria? Nós começamos com os professores que queriam, todos tiveram formação, inclusive uma formação dada pelos próprios professores. Então, todos tiveram formação, mas todos queriam abraçar essa situação? Não. Mas aqueles que quiseram abraçar a situação, a liderança, a gestão estava ali para apoiar. O que a gestão deve fazer é isso. A gestão precisa apoiar e ter no seu coordenador não um concorrente, mas um aliado. Então, nem todos quiseram fazer a primeira vez, mas a gente continuou, eu continuei apoiando, fortalecendo os professores que quiseram fazer alguma coisa. Então, tivemos a sala africana, tivemos a sala afro-brasileira, tivemos a sala indígena, e trouxemos também da comunidade Tupinambá, de Camaçari, os indígenas para dentro das escolas. E todo o trabalho que é realizado dentro da sala de aula, ele tinha que ser apresentado no pátio para todos, o professor querendo ou não. Porque ainda tem aqueles professores que acham que esse tipo de atividade não ajuda os alunos. Como muitos diziam, é isso que ele vai usar lá fora, quando eles estiverem fazendo prova, o professor não consegue, muitos professores não conseguem compreender, como também alguns gestores não conseguem compreender que o aluno precisa de uma formação holística, uma formação completa, uma formação que dê a ele condição de enfrentar o mundo, enfrentar a vida. Porque teve um ponto de partida esse nosso trabalho. O projeto antirracista nasceu de que forma? Diante da situação racista vivenciada em nosso país, em nossa cidade. Coisas absurdas como nunca. Então, a gente parou para pensar. Estou conversando com a coordenadora, como a gente pode preparar esses meninos para se empoderarem, se representarem, sentirem firmeza
Então, a gente precisa fazer esse tipo de reflexão. É fácil? Não. É bonito? Não. É sofredor? É. Mas o gestor, como líder, precisa manter essa fortaleza. Precisa fortalecer o professor que quer alguma coisa. Precisa investir nesse professor, investir nessa turma. Porque o que é que está acontecendo no Maria Quitéria agora? Nós fizemos o projeto antirracista. Eu nem sabia que o Prêmio LED existia, mas justamente por ter dado oportunidade na escola de se fazer um trabalho, tinha uma professora, que foi a professora Vitalina, que sabia da existência desse projeto, e depois que ele foi apresentado, o projeto estava tão lindo, tão genuinamente bonito, que ela disse, professora Yara, eu vou inscrever esse projeto. E a gente não acreditou, porque foram mais de 2.000 projetos em todo o Brasil. Quando a gente começou a vencer, a gente não ia... A cada eliminação, e a gente continuava lá, a gente não acreditava. Entende? E os professores também, muitos professores, não estavam aceitando essa situação, não estavam acreditando nessa situação, né? Mas aí o que é que acontece? Depois de todo esse projeto, a gente trabalhou muito, trabalhou literatura negra, né? Autores negros, porque é importante trazer isso também, porque isso é empoderar, isso é representar. A gente trabalhou com Bárbara Carini, a gente trabalhou com Djamila, com Silvio, com Conceição Evaristo, com Maria Carolina, a gente trabalhou com Luiz Gama, a gente trouxe pessoas importantes para que o aluno percebesse, como a maior parte dos nossos alunos são meninos negros, então, para que eles percebessem que havia essa importância, que haviam pessoas importantes. Depois a gente fez o clube de leitura, né, abordando pessoas importantíssimas na política, na arte, na educação. Inclusive, eu fui uma das contempladas, né? A EJA resolveu me homenagear, fiquei muito feliz com isso. E a gente foi fazendo. Aí, o que é que acontece? Hoje, o Maria Quitéria, os professores que lá atrás não quiseram participar, ou acharam ruim, ou não acreditaram no nosso projeto, hoje é obrigatório. Não tem saída. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que parar porque tem uma galera que não quer fazer. A gente tem que continuar fazendo, porque todo o trabalho que a gente fizer tem que ir para o PPP, tem que ir para o projeto político-pedagógico da escola. E quando ele entra no projeto político-pedagógico da escola, ele se torna obrigatório. Então, o professor que não participar dos trabalhos voltados para esse projeto que a escola está desenvolvendo, infelizmente, a escola não vai ter lugar para ele. Entende? Não vai ter, porque a gente precisa trabalhar. Então, a primeira vez, tudo bem, eu comecei a fortalecer, porque tem uma coisa que o gestor precisa entender. Ele precisa fortalecer os professores que querem trabalhar. Até porque, quando você fortalece os professores, você vai descobrir que existem professores com mente brilhante dentro das escolas, que trazem ideias. Esse ano, mês de 2024, quando eu voltei, eu já tinha uma professora, e Yara tem uma ideia, eu fui saí de férias, e vi o movimento de percussão, e aí a gente pode trabalhar isso aqui na escola? Pode, eu não sei como, mas eu vou dizendo que pode. É coisa boa? Eu digo pode. A gente pode conseguir sim, porque eu sei que aquele professor que trouxe aquela ideia, ele não trouxe só a ideia, ele veio completo, ele vai nos ajudar a fazer isso. Então, o gestor, ele é a ferramenta principal. Eu estive na formação do Centro Lema e eu pude perceber, na formação em Aracaju, que existem gestores que estão totalmente por fora dessa situação. Infelizmente, só estão na formação pelo passeio, sabe? Encara como um passeio, como uma diversão, em ir para uma outra cidade, de repente, às vezes, a prefeitura dá uma esticada, né? Passa mais um tempo nessa cidade, e está vendo essa questão, porque com muitas conversas na sala, deu para perceber que tem muitos professores, muitos gestores, que não estão ligados na equidade, que está achando que é mimimi essas questões que acontecem dentro da escola, né? Então, a gente precisa rever essa questão. A gente precisa entender o que é equidade. O que é equidade?
Não ir no dicionário buscar o que é equidade. Tudo bem, vai lá saber o que é equidade, mas na sua prática fazer a equidade, que esses meninos vão precisar. Inclusive, eu ouvi um comentário, um relato nesse instante de uma das gestoras, que ela disse que é gestora da escola pública e me parece que é coordenadora da escola privada. E ela deve ver essa realidade. Ela deve ver que há uma diferença muito grande, porque a escola pública não é uma escola de projeto. A escola pública, o projeto nunca vai para frente. E é por isso que eu, enquanto liderança, eu preciso segurar essas questões relacionadas ao racismo, à educação antirracista, ao letramento, porque a gente precisa preparar esses meninos para o mundo, né? Porque a gente precisa trabalhar para a nossa comunidade, a gente precisa trabalhar para os nossos. E mais, quando a gente fez na exposição, que fomos convidados pelo maior e melhor shopping da cidade para fazermos uma exposição lá, essa exposição foi aberta a todas as escolas de Salvador, de Camaçari, a todas as escolas. E eles foram, participaram. Porque a gente tem que... Yara, seu microfone fechou. Yara, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, amigo. Yara? Não sei se ela está conseguindo me ouvir. de fazer esse trabalho acontecer no momento dentro da sua escola, para que todos tenham esse conhecimento. Até aquele professor que não está fazendo nada com aquela turma vai ter que estar ali assistindo aquele trabalho, porque muitas vezes o próprio aluno pressiona o professor para fazer. Como muitos procuravam a gente, poxa, Yara, não tem, a gente não está fazendo, né? Não tem problema, a gente vai fazer, porque eu já dizia, 2024 será obrigatório, passou a ser obrigatório. Então, todo professor, quando a gente fez o trabalho, no final do ano passado, o trabalho da exposição já era obrigatório. O professor teve que escolher a personalidade dele para poder ser trabalhada, e foi uma coisa mais linda, porque eu fiquei tão emocionada com o professor que ele pegou Grande Otelo. Então, Grande Otelo para essa juventude, quem foi Grande Otelo para essa juventude? Né? E os alunos fizeram, participaram, trabalharam, tiveram um trabalho maravilhoso com Marielle de Franco. Foi maravilhoso. Então, a gente precisa fazer isso. E quando você chega no Maria Quitéria, você vê que é uma escola aberta, uma escola viva, porque você vê as fotografias dos meninos, você vê como os meninos são empoderados em seus cabelos, em suas formas de vestir. Não é que eles não usem farda, usam farda, mas não é aquela coisa, sabe, conservadora. Eles têm liberdade. Eles sabem, eles me procuram, ele procura a coordenação para dizer que ele sofreu algum tipo de bullying, algum tipo de racismo. E isso é importante, eu fico feliz. Até quando ele chega na sala de aula, como aconteceu, ele defendeu um colega que estava sendo, que ele sentiu que o professor tinha sido injusto com aquele colega. Então, naquele momento, ele enfrentou o professor, e o professor, por ser o dono da verdade, que tem muitos professores que ainda se acham o dono da verdade, o professor tentou coibi-lo, abrindo a caderneta e anotando. E ele veio a mim, Yara, preciso falar com você. E isso eu fiquei feliz. Muito feliz, porque você está fazendo. Está falhando a voz da Yara. Para esses alunos. Então, a gestão precisa ser fortalecida, mas eu digo a qualquer gestor, procure o coordenador ou quem está responsável pelo pedagógico. E faça um trabalho com ele. Diga das suas intenções, do que você quer. Porque quando você conversa com o coordenador e você vê o coordenador como aliado, não como seu concorrente que vai tomar o seu lugar, porque tem muitos gestores que têm isso. Eu digo aqui porque eu vejo em Camaçari muito disso, né? Então, você precisa dar liberdade, autonomia ao seu coordenador para que ele possa fazer um bom trabalho. E você precisa, porque quando o coordenador, o gestor, que é a dupla gestora, está aliado, o gestor está aliado ao coordenador, o coordenador fica mais forte. Então, qual o professor, né?
ter que dizer ao coordenador que não vai fazer determinado trabalho, ele vai pensar 2 vezes, porque ele sabe que o gestor está apoiando o coordenador. Então, quando o coordenador chegar para o gestor que conversar, o gestor vai chamar aquele professor junto com o coordenador para poder a gente saber e resolver esse BO. Entende? Que não tem condição. Você precisa fortalecer, porque tem muitos gestores também que têm receio de enfrentar um professor, principalmente quando o professor é mais velho na escola, principalmente também quando o gestor é novato. Mas ele não pode ser assim. E ele tem que ter cuidado para não se tornar autoritário. Ele precisa exercer a autoridade dele, entende? E ser justo. E ser justo, para que o professor perceba essa justiça, o gestor também, né? Então, eu acho e eu acredito que a maior ferramenta dentro de uma escola Eu vou só perguntar ela aqui se... é algo entre o gestor e o coordenador, eles precisam estarem juntos. Porque se o gestor não conversar com o coordenador do que ele aprendeu, das intenções dele, aí fica difícil. Aí não tem como. E se o gestor também for dar ouvido àqueles professores que nada querem, eles não querem agora. Mas se você for firme e forte no seu propósito, ele vai ter que entrar. Porque ele vai ver que a escola está indo num caminho. E ele está desviando, ou eles estão desviando, e não tem condição desse desvio. Entende? É complicado, viu, gente? Eu já quis muito, assim, desistir, mas quando eu via o meu professor, a minha professora, querendo desistir também, mas ele não sabia que eu queria desistir, porque é uma coisa que machuca. Ele não sabia que eu queria desistir, então eu teria que ser mais forte, porque eu tinha que engolir a minha desistência para poder dar força a ele, para ele continuar, porque eu sabia que ele queria alguma coisa. Então, Maria Quitéria hoje é uma escola maravilhosa, é uma escola com problemas de estrutura, aqueles problemas de escola pública, como todas têm. Mas, em matéria de corpo docente, de funcionários envolvidos no projeto da escola, isso é importante. Entende? E o gestor, ele precisa, essa fala é diretamente, justamente para vocês. Vocês precisam se fortalecer. Vocês precisam entender e observar quem na sua escola quer fazer o trabalho e ajudar essa pessoa. Está falhando a voz da Quitéria, da Yara. Desculpe. E agora? E agora? Está falhando ainda? Aqui eu te escuto bem, Yara. Tá bom. Eu também escuto bem aqui. Então, quando o Centro Lema veio com essa formação de liderança para a equidade, acertou em cheio, porque o problema da escola pública é a equidade. Mas se o gestor não tiver consciência dessa equidade, da importância dessa equidade para a educação, não vai adiantar fazer trabalho algum, porque seus trabalhos serão findados, sabe? E quando a gente começa a trabalhar com a equidade, a gente tem que ir até o fim, pelo menos enquanto durar o nosso mandato. Dentro lá na escola, a gente precisa manter firme essa equidade. Porque a igualdade é mais complexa, é mais difícil, porque tem um monte de coisas que dificulta chegar à igualdade, mas a equidade não. A gente pode, sim, estar dando essa força, a gente pode estar fortalecendo esses alunos, a gente pode estar dando reforço. Né? A gente trabalhou com muitos filmes, a gente trabalhou com muita coisa, né, voltada para essa questão, e eles ficaram felizes quando eles se encontraram. Fizemos um desfile onde a aluna, a mãe da aluna, vestiu a aluna com roupas de reciclagem, simbolizando Maria Carolina de Jesus no livro Quarto de Despejo. Então, isso para a gente, tudo isso a gente observa. É o fruto, né? É a árvore brotando. É difícil? Volto a dizer, não é fácil não, porque o professor é complicado, quando não quer, principalmente desestimulados, desmotivados por uma série de problemas, inclusive financeiros, chateados. A gente vai encontrar muito disso, mas a gente precisa ir tentando para ver se a gente consegue motivá-los para que eles façam um belíssimo trabalho. Tá bom? E eu acho que eu já falei o suficiente, né?
E nesse sentido que você falava, dos professores, como é que se dá a formação, do corpo de professores e professoras aí no Maria Quitéria? Como que A vocês formação trabalharam isso, né? porque assim, a formação é por área, linguagens exatas e humanas, né? Então, quando a gente resolveu fazer essa formação, a gente fez uma formação geral para explicar do que se tratava a situação. Mas antes dessa formação, para a gente falar sobre esse projeto macro, a gente já tinha falado com os professores que se apresentaram dispostos a trabalhar nessa questão. Então, os professores que estavam dispostos a trabalhar nessa questão, a gente também já havia preparado eles no seguinte fato, pedindo assim que eles se preparassem para fazer uma formação com os colegas. Então, teve professores que estavam voltados para a área indígena, teve professores que estavam voltados para a área afro, né, afro-brasileira. Então, dividimos, e cada professor ficou responsável por esse momento. E aí se fizeram o lanche temático. Foi uma coisa muito boa. Todos os professores tiveram essa formação de modo geral. Mas depois, a coordenadora fez por área, porque a gente faz a formação por área, e dentro da área ela foi cobrando de cada professor o trabalho. Muito embora tinha uns mais medíocres, mas a gente compreendia que era porque estava fazendo, mas não estava totalmente envolvida no processo. Mas a gente também entendeu tudo isso, mas a gente iria considerando. Então, a coordenadora, por área, fez isso. E os professores fizeram, de um modo geral, né, essa formação com os colegas, de modo geral. A gente, porque quando a gente resolveu fazer isso, então, separando, os professores que queriam ficar com a área indígena ficaram com a área indígena, o professor que ia ficar com a área afro-brasileira ficou com a área afro-brasileira. O que foi que a coordenadora fez? A coordenadora ajudou todos os grupos, né, com materiais, com instruções. E aí, no dia, nós marcamos uma CESAFO, que eu chamei a CESAFO, porque vários professores, todos os professores de todas as áreas, e os professores falaram sobre essa questão, com slides, com tudo, com lanche temático, como eu já havia dito, e foi muito bonito, entende? E depois dessa formação geral, muito embora, mesmo depois dessa formação geral, tivemos problemas, porque muitos professores não quiseram abraçar o projeto, mas a coordenadora continuou fazendo a coordenação por área e fazendo essa cobrança, né, do que seria cobrado no projeto. E aí fomos fazendo, alguns fizeram, outros não, e aí fomos e chegamos finalmente a um trabalho belíssimo, porque quando o professor quer, acontece. E com a ajuda do gestor, como eles dizem, né, que se me pedirem uma lâmpada preta, eu faço qualquer coisa para providenciar. Yara, quero uma lâmpada preta, não quero nem saber para que é. Eu já sei que aquele professor quer fazer um trabalho. Excelente. Aí vou lá e providencio. Tem que providenciar de qualquer jeito. A gente tem recurso do PDDE, não é muito, mas está ali para ser gasto com esse estudante, porque ainda tem esse detalhe. Tem também gestores que não gostam de meter mão no dinheiro do PDDE. Fica segurando, eu não sei por quê. Eu falo isso porque no Camaçari tem, entende? Mas eu não. O que tiver é para o trabalho, a gente vai jogar duro, sabe? A gente precisa fazer o nosso trabalho, porque a gente não tem ajuda externa, não. A nossa ajuda é interna. Muito embora, quando eu procuro, às vezes que eu procurei a prefeitura, a Secretaria de Educação, eles colaboraram com o que foi pedido, entende? Mas, na maioria das vezes, a gente é que tem que arcar com tudo. E os próprios professores fazem isso, fazemos bazar para arrecadar grana, para poder fazer os trabalhos, e é tudo muito legal, entendeu? Mas o gestor, ele precisa estar à frente, porque se ele não estiver à frente, não adianta. O coordenador, ele precisa se fortalecer, ele só vai se fortalecer se o gestor der a ele corda,
Se o gestor ficar apertando o coordenador, não adianta, não pode. O coordenador não nasceu para ser apertado, o coordenador tem que ter asa, ele tem que voar dentro da escola. Ele precisa criar. Ele é o criador, né, das estratégias, das formas de fazer o trabalho. Ele tem que voar, ele precisa de asa. Então, minha coordenadora, ela toda hora me diz isso. A gente só está desse jeito porque você me dá asa. E é verdade. Dou asa e nem permito que ninguém corte. Do grupo, ninguém pode cortar. Porque é uma coordenadora que trabalha. Quando você dá, e tem um professor também. O professor está trabalhando, está fazendo projeto, tome-lhe asa. Tome material. Sabe? Isso é importante. O gestor Para precisa. também é assim também. O gestor precisa fazer isso, precisa. Entendeu? Então, a gente tem um trabalho muito bonito, a gente conseguiu um trabalho muito bonito. Nossa escola tem toda a representação do nosso trabalho espalhado nas paredes, né? Tem várias coisas a respeito do projeto antirracista, várias fotos, tudo, porque você entra na escola, a escola é do aluno. A coordenação é para o aluno, o material é para o aluno, a gente precisa ter essa consciência. A escola não é a nossa casa, porque tem gestor, eu conheci uma gestora, já está aposentada, que a escola dela era um brinco. Não podia ter um material em cima do armário, aquela agonia. Mas, em compensação, a parte pedagógica era o caos. Mas a escola tem que ter esse movimento, sabe? Tem que ter material, tem que ter aluno, tem que ter trabalho. Às vezes, a direção fica com caos. E olha, guarda esse material aí para mim, você guarda. Tá, bota aqui, cadê? Bota lá em cima. Agora, bota lá em cima e você mesmo olha, para depois você me pegar. Eu não vou me responsabilizar, não. Tá aquele processo, entendeu? Então, a gente precisa entender, vários gestores precisam entender, alguns gestores, que a escola é do aluno. Se a escola é do aluno, a gente tem que trabalhar para ele. E a gente só vai trabalhar para ele quando ele se sentir pleno. E ele só se sentirá pleno se a gente puder fazer por ele tudo que a gente puder fazer enquanto gestores. Sabe? Porque, na verdade, a gente é quem comanda. Né? Eu não gosto nem desse termo, mas a gente é mais a gente quem comanda. No fundo, é você que responde, sabe? No final das contas, é você gestora que responde. Portanto, faça da sua escola uma escola viva. Faça da sua escola uma escola de trabalho, sabe? Uma escola onde o aluno possa gritar, o aluno possa, sabe? Lá na escola, quando você chega, tem um monte de aluno que fica lá na área por causa da internet. Fica lá eu só reclamo quando eles estão fazendo muita zoada. Eu tenho que sair, reclamar, porque eu tenho que trabalhar, gente. Eu vou tirar vocês daqui. Mas eles ficam ali, porque a escola é dele. O aluno precisa entender. E quando ele entende isso, ele zela da escola. Ele preserva a escola. No Maria Quitéria, a gente tem pouquíssimos casos de bullying, sabe? Pouquíssimos casos de destruição, que está destruída por conta da estrutura mesmo, das políticas públicas que não chegam. Mas, do contrário, muito bom, porque os alunos, a escola é do aluno. Não adianta a escola, enquanto o gestor não entender também que a escola não é a casa dele, que os professores não são funcionários dele, que estamos ali para fazer um trabalho coletivo. Eu falo isso porque eu conheço muitos gestores que têm esse pensamento. Então, enquanto ele não entender isso, que o trabalho é coletivo, que ele precisa do professor. Então, ele precisa tratar bem o professor, porque lá fora já tratam mal, e você vai tratar mal dentro, aí o professor não vai fazer nada, porque o professor só faz se ele quiser. O professor entra na sala e só faz se ele quiser. Se ele quiser, ele só é o leão de chácara. Fica ali na porta para o aluno não sair, fica tudo bem. A disciplina total. Mas você não quer um professor assim. Você quer um professor que chegue cheio de material, que abra, que faça, que o aluno pinte, que o aluno faça, que o aluno recorte, que o aluno... Você quer esse professor. Então, trabalhe e motive para que a gente tenha esse professor na escola, porque esse professor que vai salvar a educação. Entende? Pronto. É muito bom te ouvir e mais do que isso, ver que todos esses conceitos que a gente estava discutindo no início aqui da nossa sessão temática foram aplicados por você e dá certo. É por isso que a gente aposta tanto nesse modelo de sessão temática, sabe? De trazer reflexões no começo
e depois exemplos como o seu de que dá para fazer isso nas escolas, é possível. Precisa de coragem, né, Yara? A gente não pode negar. Mas dá para fazer, né? E o Centro Educacional Maria Quitéria é um exemplo não só de gestão Exatamente. pedagógica para a equidade, mas também de uma escola antirracista, né? Vocês perceberam que na fala da Yara vem muito essa citação do centro, enfim, ter ganhado vários prêmios, né? Ela traz bastante essa referência, porque de fato essa escola foi premiada, né, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo lá com a equipe, né? Então, é um Exatamente. exemplo vivo de gestão pedagógica para a equidade né, em território brasileiro. E a gente está aqui para aprender com você. Como eu te fiz essa pergunta da formação, eu imagino que tem aqui outras pessoas que queiram fazer perguntas também para você. Então, o que a gente vai fazer? Até para te dar um tempinho aí para você respirar e beber uma água, né? Todo mundo vai agora para as salas de Zoom e a gente vai pensar, pessoal, perguntas que estejam relacionadas aqui com a fala da Yara. Ou seja, o que é que vocês, escutando a Yara falar, o que ficou aí para vocês de pergunta? Quais são as principais dúvidas? O que vocês querem aprender mais com a Yara? E aí vocês vão colocar essas perguntas no Slido, porque assim a gente consegue organizar aqui as perguntas de vocês para trazer para a Yara, né? Então, o que eu vou pedir para vocês vocês vão agora para as salas aqui dos Zooms, de mais ou menos 10 pessoas, o Enzo só vai me confirmar aqui, ele já está até com a mão levantada. Vocês vão conversar entre vocês e escrever perguntas para a Yara, colocando lá essas perguntas no Slido. Eu vou colocar aqui o link do Slido aqui no chat, então copiem esse link, né? Se vocês puderem, a gente manda também aqui de novo. Mas é isso, tá bom? Realmente. Mas nesse momento a gente vai então fazer as perguntas, né, que vocês trouxeram para a Yara. Eu já adianto, Yara, que tiveram perguntas aqui perguntas de milhão, assim. Mas aí você vai vendo aí o que você consegue responder. Eu brinco que é isso, Ai, eu né? quero ganhar esse milhão. Vamos ver, ó. A primeira Quero ganhar pergunta esse que milhão. vocês colocaram aqui no Slido foi o seguinte aqui, Yara. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de mudança, ou seja, que ação foi fundamental para que esse processo acontecesse na sua escola? Bem, a ação veio depois de uma reflexão, né? Quando a gente percebeu, porque assim, você não pode passar pela escola como um deserto. Você precisa observar o que está acontecendo no mundo e trazer para dentro da sua escola também. Fatalmente será atingido. Então, o que foi que aconteceu? Diante de tantos problemas relacionados ao racismo estrutural, estruturante, a gente se preocupou, né? E aí passamos a agir em cima desse combate. Então, o que foi que fizemos? Sentamos, conversamos a respeito da situação, outros professores também abraçaram a história e fomos para cima para fazer um projeto que realmente, e sem falar que alunos também traziam, né, situações, alunos de outras escolas traziam, não do Maria Quitéria, mas de outras escolas que estavam lá, traziam histórias nesse sentido. Então, a gente precisava urgentemente fazer algo. Então, você precisa conversar sobre essas questões, porque são questões que não são debatidas dentro da escola, não vêm à luz dentro da escola. A questão do racismo é passada como sempre. Se a gente não fizesse isso, a escola que eu estudei seria igual a que eu estou dirigindo. Ele saiu com a mãe dele. É isso. O microfone que está aberto aqui, Saiu com a desculpa, mãe dele. gente. Cuidem do microfone de vocês para não ficar aberto e vocês não atrapalharem tanto aqui a produção, né? E também não se exporem. Cuidem dos Obrigada. microfones. Desculpa, Yara. Tudo bem, tudo bem. Eu fiquei achando que era aqui.
Sim, como eu estava dizendo. Então, que ação moveu diante desse problema que nos inquietou? Porque para a escola acontecer, para um projeto acontecer, é preciso que você se inquiete com alguma coisa. Você precisa se inquietar. Quando você se inquieta com algum problema, você procura a solução. Então, foi essa questão que aconteceu com a gente, né? Então, essa foi a ação que a gente fez. Nos reunimos, falamos a respeito da situação, porque iríamos ficando indignados com o que sabíamos, com o que ouvíamos, com o que víamos, e olhava para aquele mundo de menino preto, negro, entende? E sabia que mais cedo ou mais tarde aquela situação iria chegar até eles. E a gente precisava fazer algo urgente, rápido. Então, a ação foi essa. Nos reunimos e chegamos à conclusão que a gente precisava fazer algo muito, muito bacana, muito que desse a eles ferramentas para se defenderem e que mostrasse para eles o empoderamento verdadeiro, a representatividade de que eles tinham vindo de reis, de rainhas, não de escravos, como a história conta, né? Então, a gente precisava fazer isso. E fizemos assim, a ação foi essa. Mas a ação só acontece quando você se inquieta. Se você não se inquietar, não adianta. Você não vai saber nem o que é que você vai fazer. Você não está inquieto, não está lhe incomodando, então não vai resolver. Algum problema tem que chegar no chão da escola e lhe incomodar. A situação tem que lhe incomodar. Você tem que olhar para aquele monte de alunos e dizer, não, isso aí vai dar um problemaço para eles. Eles precisam se preparar para enfrentar o que está por vir. Então, a ação é essa aí. Por isso que a gente nasceu, daí nasceu o projeto. Não sei se respondi, né? Mas tentei. Pelo menos para mim, não só respondeu, como me inspirou. Eu acho que a galera aqui também. Tá, é É. isso, né? Toda ação É. vem de um incômodo, né, Yara? Não tem jeito, né? Tem uma outra Uhum. pergunta aqui que eu acho que se relaciona também acho não, se relaciona um pouco com isso, que é: gostaria de saber como você fez para envolver os professores resistentes, que é aqueles professores que você tinha comentado, né, a participarem do projeto. Como os motivou para envolvê-los no trabalho? Primeiro, como eu disse, quando você faz uma ação na escola, você não vai ter adesão 100%. Mas aquele pouco de adesão que você tem, que geralmente sempre é bem pouquinha, você precisa motivar, você precisa ajudar aquele grupo que quer fazer um belíssimo trabalho. Todo trabalho que você fizer, você tem que expor na escola. Você tem que pegar. O que é que a gente fazia? Tinha um trabalho, uma apresentação, alguma recitação, né, de poesia, de Maria Carolina de Jesus, de algum trecho de Luiz Gama, alguma coisa de Lázaro Ramos, a gente fazia, depois do intervalo, a gente apresentava. Yara, Fechou o acho que som. seu microfone fechou. Acho que seu microfone fechou, Yara. Tá ouvindo a gente? Não. Parece que foi o mesmo problema de antes, que ela parou e É, voltou. Não estamos ouvindo. só Quando um minutinho. dizia que não, aquilo não ia adiantar, que não ia, o aluno, não sei se ele vai usar isso no futuro, quando eles forem fazer prova, quando for fazer isso, a gente fazia ouvido de mercador e íamos embora porque a gente estava afim de uma formação holística. E formação holística é isso, é formar por completo o ser humano. Então, a gente fazia isso. Como eu disse, como foi fazendo, a gente foi colocando, separando, para colocar no projeto político-pedagógico, porque isso já era uma armadilha. Indo para o projeto político-pedagógico, não ia ter saída, porque a gente não ia, ali não era um projeto que ia ser feito ali apenas e acabou, não. Era um projeto que teria continuidade, está tendo continuidade. Nós fizemos várias apresentações, com vários temas diferentes, né? Com vários temas, não, com o mesmo tema, com várias abordagens diferentes. Como agora em 2024, a gente vai continuar o mesmo tema,
com outras abordagens. Então, o professor que antes resistia, ele vai ser obrigado a fazer. Porque se ele não... É por isso que eu digo, esse é o papel da liderança. Se ele não quiser fazer, você vai ter que conversar com ele, gestor. Porque a escola está indo num caminho e ele está desvirtuando o caminho. Porque hoje é obrigatório se trabalhar dessa forma. E outra coisa, é por isso que eu digo que o gestor com o coordenador precisam andar juntos. O coordenador, sabendo do outro projeto, né, da outra abordagem, abordam todos os colegas e na coordenação diária, né, que a gente é escola do Fundi 2, na coordenação diária vai chamando. E aí, professor, o que é que você está fazendo aí? Seu trabalho aí em relação a isso e isso, está como? Porque o clube de leitura foi assim. Houve resistência, houve, mas toda a escola, as 16 salas participaram. Além das 16 salas, ainda teve que botar na biblioteca, teve que botar na sala de jogos, teve que botar na direção, teve que botar em vários lugares, mas todos participaram. Uns fazendo melhores e outros mais fazendo. Não tem para onde correr. E, de repente, tem professores que resistiram e hoje mostra para a gente algum trabalho, diz, olha, tem isso aqui relacionado ao tema, uma abordagem diferente. Aí a coordenadora vem para mim e digo, não, vamos aproveitar para fazer. Já que ele apresentou, a gente só vai aperfeiçoar. E a gente aperfeiçoa. Porque, na verdade, quando você começa a apresentar o trabalho que um grupo está fazendo, por menor que seja esse grupo, não tem jeito, gente. O grupo está fazendo, a escola está acontecendo. Então, aquele professor, ele precisa trabalhar. E você, como gestor, precisa cobrar dele se ele não estiver fazendo, que a coordenadora vai lhe dizer. Então, vocês precisam sentar juntos, você é coordenador e o professor, e saber por que ele não faz. Qual é o problema dele? Ele não quer fazer por quê? Tem alguma razão. E é por aí que a gente começa, ele fica sem, sabe? Então, é por isso que a liderança do gestor é muito importante. O gestor não pode ter medo. É por isso que ele precisa se aliar ao coordenador. E o coordenador é ele, um fortalece o outro, entende? Então, o professor que resistiu antes, não adiantou porque o projeto aconteceu, e depois ele foi obrigado a participar, porque a escola toda estava participando, porque era obrigatório. Hoje é obrigatório no Merectere. Então, gostando ou não, você vai ter que fazer alguma coisa, prof. Entendeu? É isso. Perfeito. Muito bom, Yara, muito bom te ouvir. Acho que tem uma última pergunta para a gente poder finalizar. Todas as perguntas que vieram são muito interessantes. Eu estava aqui lendo e tentando fazer uma seleção para você. Enfim, o tempo, infelizmente, é curto. Mas tem uma aqui que me chamou a atenção, que é: gostaria de saber como você como você conduz, desculpa, a relação com os professores que se queixam dos alunos com falhas de coisas como indisciplina, falta de motivação, de compromisso. Esses alunos que, enfim, acabam por vezes ali sendo indisciplinados, têm as questões, né, todas de falta de entrega. Como que vocês lidam com isso dentro do dia a dia do Maria Quitéria? Veja bem, alunos indisciplinados sempre existiram e existirão. Mas o que é que acontece? Você precisa ouvir. Você não pode ir punindo aquele aluno. Você precisa ouvir, saber o que é que está acontecendo, porque geralmente o que é que acontece? Quando a gente tem um aluno muito disciplinado, que inclusive tem alunos que você não adianta você trazer para ouvir, na verdade você ouve, conversa, né? Mas não adianta. Aí você tem que chamar pai, aí você tem que chamar aquela comissão, você tem que dar transferência. Eu nem gosto de dar transferência, porque você acaba por transferir o problema. Eu tento resolver o problema de todas as formas possíveis. E quase 100% a gente consegue. Porque o que é que acontece? A gente, depois de ouvir, é o diálogo. O diálogo é a ferramenta mais importante que tem. Você precisa conversar com o aluno, né? Para saber, porque por trás daquela indisciplina, daquela rebeldia, pode existir uma série de problemas e que você pode até ajudar, ou não. E, às vezes, você pode ajudar trazendo o pai, trazendo a mãe, né? Trazendo a avó, trazendo seja lá quem for que ele conviva.
Então, essa questão de indisciplina, você precisa ouvir o aluno. E outra coisa, você também precisa saber quem é o. Perdeu de novo o áudio da Yara, não sei Amigo, se. quando ela voltar a falar, que aí é quando ela volta também a escutar a gente. Avisa ela para ela retomar. Sim. Porque quando tá dando essa falha, ela também deixa de ouvir a gente. Deve ser alguma coisa no celular, né? Quando ela. Deve ser a internet. Quando ela para de falar. Quando o áudio corta, o áudio dela Inquieto, também corta. fica conversando. Yara, Então, você precisa saber. Hein? deixa eu só te falar uma coisa. A gente cortou um pouquinho o seu áudio. Não sei se foi a conexão ou alguma coisa aí. Queria que você, se você puder retomar a fala quando você dizia do começo dessa indisciplina, né? Quando você falava, sempre vai ter aluno indisciplinado, né? Não, isso sempre existiu, sempre vai Alunos, existir. alunos indisciplinados sempre existiram e vão existir. Agora, Uhum. você também precisa entender, né, através do diálogo, conversar com esse aluno, ver quais as necessidades dele, quais as causas daquela indisciplina. Tem alunos que não têm, quer dizer, não dá para você fazer muita coisa, né? Porque lá no Maria Quitéria a gente tem alunos até de abrigo, né? Então, tem alunos que já vêm, coitado, com história terrível, e revoltados e tudo aquilo. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: você também precisa entender quem é seu professor. Quem é o professor que está trazendo a queixa daquele aluno? Você precisa saber. Que aula aquele professor dá? É um professor que inova? É um professor que traz coisas diferentes? É um professor. Como esse professor? Porque uma aula monótona, uma aula conservadora, em pleno século XXI, bombando as tecnologias. E aquela aula do século lá atrás, dos anos 70, 60, que você ficava sentado, quadro giz, e aí fica difícil. Então, essa juventude irrequieta. E outra coisa, nós temos muitos alunos PCDs, autistas, irrequietos, que não tem nem relatório. Tudo isso a gente precisa entender que existe. Agora também, não só acusar o aluno, ver quem é o professor, porque às vezes a aula do professor contribui para a indisciplina do aluno. O tratamento que o professor dá ao aluno contribui para a sua disciplina. Tem que ver tudo isso, porque quando o aluno se sente respeitado também, ele respeita na maioria das vezes. Mas, às vezes, a gente sabe como é o tratamento. Então, você, antes de ver tudo isso, você precisa, urgentemente, gestor, junto com o coordenador, sempre. Quem é o professor que está fazendo a queixa? É indisciplinado por quê? O que é que o aluno está fazendo? Não quer fazer atividade? Sim, que atividade? Que atividade está sendo passada para esse aluno? Entende? Então, não é só o aluno, trazer o aluno como objeto de estudo de disciplina, mas todo o contexto que envolve aquele aluno. A família, a própria escola, né? Como é tratado com o auxiliar de disciplina, como é que o auxiliar de disciplina trata aquele aluno, como é que o gestor trata aquele aluno. Porque, às vezes, quando você traz o aluno para conversar, ele também conversa com você e lhe diz. Basta você saber conversar com ele. Mostrar para ele que você não está querendo puni-lo, mas você está querendo ajudá-lo. Entendeu? Deu para ouvir? Super. Nossa, era muito. E eu acho que é isso, né? É tão Não é essencial isso só. que você traz, Exatamente. né? Porque não dá para ter uma receita de bolo, tem que escutar para analisar Tem. caso a caso, né? Tem, porque professor é ser humano, professor tem seus problemas, professor fica chateado, professor fica aborrecido, professor, sabe, está indo trabalhar a pulso, está com aqueles problemas, todo mundo embora, graças a Deus, na Maria Quitéria, muitos me dizem. E, Ara, quando eu abro o olho de manhã, que eu lembro que eu tenho que vir aqui para Maria Quitéria, eu venho bem. Porque sabe que lá se ouve, se escuta, entendeu? Sim. Então, tem que prestar atenção. Não é simplesmente pegar o aluno como objeto de estudo de disciplina e puni-lo. Mas todo o contexto, a família, como é que é a família desse menino? Esse menino vem de que família? Como é que o professor está tratando esse menino da sala? O que é que está acontecendo? Entendeu? E aí, para você tomar a atitude certa.
para você ter certeza que você usou todas as ferramentas que você pôde para resolver aquele problema. Não é pegar o aluno simplesmente como objeto de indisciplina e punir. Está errado. Perfeito, perfeito. Yara, muito obrigado pela sua participação, por você ter Obrigada a topado com a vocês. gente aqui compartilhar. É um prazer ter você não só como referência desse trabalho lindo aí no Maria Quitéria, mas também aqui na nossa rede de, enfim, de diretoras e diretores. Então, a casa é sempre sua, viu? Fica sempre Ô, meu filho, obrigada. aqui. E sempre estou à disposição de vocês. Tá ótimo. Yara, Viu? Toda obrigado, vez que viu? vocês precisarem, estou à disposição. Que Tá bom? ótimo. Tá, Obrigado. querida. Um grande Obrigada. abraço. Boa semana. Tá, Pessoal, querido. chegamos ao fim, então. Vou só parar aqui da gravação.